E aí, pessoal da Gazeta Esportiva, falamos ao vivo nessa live, eu e o aniversariante Chico Lang. Parabéns, Chicão! Obrigado. Quantos aninhos? 64. 64? Não, 64 não, o senhor está enganado. É 64, 64. Muito bom. Parabéns, Chico. Muita saúde, muitas felicidades. Obrigado a você. Muitos anos de vida. Parabéns. Muito obrigado. Não, parabéns pra você. Não, parabéns a você. É um bom trabalho que você está fazendo. Muito parabéns obrigado. para mim que faço aniversário. Pra você primeiro, vai, Então, por favor. então, Os mais velhos primeiro, com todo respeito. Muito obrigado. Chico, a gente vai falar do que hoje? Da origem do universo? Não, A gente vai falar sobre o bóson de Higgs. é um assunto importante, mas não. Seriam os deuses astronautas, Chico Lang? Olha, rapaz, você sabe que até hoje eu tenho minhas dúvidas, mas não é esse o assunto. Vamos falar do que então, Chico? Olha, também não vamos falar Deixa eu botar no olho. não vamos falar da origem do homem. Não vamos falar do... E nem se Deus existe também. Nós vamos falar, sabe de quê? Do quê? Que o Osmar Loz não serve para ser técnico do Corinthians, por exemplo. Né? Esse é um assunto que a gente tem que desenvolver. Você aí de casa que está acompanhando a live, você acha que o Osmar Loz merece aí ter uma continuidade? O Chico acha que não, né, Chico? Não, lógico que não. Corintiano também preocupado aí com uma possível saída do Balbuena, né? O agente dele deu uma entrevista falando que é um paraguaio. Esta é a hora de Balbuena ir embora nesta janela. Você acha que é uma perda muito grande pro Timão, Chico, o Balbuena indo embora? Foi xerifão aí nos últimos 3 anos do Corinthians? Olha, eu acho assim, eu tenho uma visão muito clara dessas coisas. A crise do futebol brasileiro, ela nunca foi de talentos e de valores. A crise do futebol brasileiro foi sempre uma crise econômica. Por quê? Porque os clubes europeus e outras praças com mais poder aquisitivo que o nosso país, vêm aqui e levam quem eles querem. Uhum. Começou com a Europa, depois passou para o futebol americano, mexicano, né? Aí agora está no japonês, voltou o japonês a carga, tudo de novo, o árabe, enfim. São praças que têm muito poder aquisitivo, muito dinheiro na mão. Não tem como competir, né? Não tem como competir. Então o que está acabando com o futebol brasileiro não é decididamente a falta de craques. Os craques existem e aparecem. O problema é segurá-los aqui no Brasil. A gente não tem essa capacidade, somos um país de terceiro mundo e cada vez mais o nosso futebol está indo para o brejo também. E o futebol de terceiro mundo também, futebol de terceiro Os mundo. craques todos estão indo para a Europa, para os centros asiáticos aí que você falou. O Carille mesmo, que é um técnico, foi convencido pelos milhões dos árabes do Al-Weda. Aí levou o Otero, jogador do Atlético Mineiro, o Anselmo do Sport. Estão tentando levar o Roger Guedes, que é do Atlético, que é do Palmeiras. Exatamente. Então, enfim, o Valdívia do São Paulo, né? Hoje foi... O Valdívia do São Paulo. O Valdívia do São Paulo foi embora. É verdade. Pro futebol árabe. Quer dizer, vocês imaginem, agora são os árabes que querem fazer a diferença no futebol. Por quê? Porque tem dinheiro para gastar. E o governo apoiando. Quer dizer, é a mesma coisa da China. A China destruiu o Corinthians em 2015 e agora destruiu o Corinthians levando o Carille em 2018, quer dizer, 3 anos depois. Agora, daqui 2 anos, 3 anos, que país que vai fazer isso? Qualquer um, porque o Brasil do jeito que está, a economia brasileira zero, não tem condição de segurar ninguém. Até eu, se me convidarem, vou para Com certeza. Ó, falando do assunto Osmar Loz, voltando a esse tema. O Gilson diz que o Osmar merece uma chance. Ele fala, merece sim uma chance, discordando aqui da gente. Já o Kleber fala, não, ele é péssimo, é o péssimo dos péssimos. E você, manda aí sua mensagem, você acha que se o Loz for embora, quem você traria, Chico, pro lugar do Osmar Loz? Hoje, nesse momento, eu traria Dorival Júnior. Dorival Júnior. Eu traria o Dorival Júnior por uma simples razão. O Dorival Júnior, ele é do tamanho desse elenco do Corinthians. Vou te explicar o que eu quero te falar. Diga lá. O Dorival Júnior é um cara que gosta de trabalhar muito próximo do jogador. É o chamado paizão. O Dorival ele é o chamado paizão. Então ele tem lá seus defeitos, mas para esse elenco do Corinthians, que é um elenco sem estrelas, um elenco obediente taticamente, né? Um elenco onde quase todos ganham a mesma coisa, com exceção de 1 ou 2, né? Talvez os tenham ido para a seleção. O Cássio, o Fagner. O Rodriguinho, o Jadson, mas pouquíssima coisa. É um elenco tranquilo de você trabalhar, entendeu? É só um paizão ali para bater a mãozinha na cabeça do cara, um tapinha nas costas, entendeu? Dá o ombro para chorar e que resolve o problema. O Corinthians é isso, não tem que muita história e muita conversa. Agora, o Osmar Loz é assim? Não é. O Osmar Loz é um cara que vem crescendo
não foi jogador de futebol, mas veio lá do Rio Grande do Sul, e ele tem aquelas coisas de, sabe, eu sei que você não sabe, então faça o que eu mando. Sabe? Então, não é assim. Um pouco autoritário, você diria, ou não? É um pouco, vamos dizer assim, prepotente, né? Prepotente. E não adianta ele falar que não é, porque ele é. Né? Ele passou pelo Bragantino, passou pela Ponte Preta, e não deu certo. Exatamente por causa dessa prepotência dele. E isso irrita muito. E está irritando os jogadores do Corinthians. Você vê, o Corinthians tinha pegado, o Corinthians tinha saída de bola, o Corinthians tinha uma porção de coisa. E agora ganhou o Roger, que está finalizando muito bem. É um centroavante, é o cara para empurrar a bola pro gol que não tinha, né? Exatamente, mas jogando, marcando no meu campo. Isso não é a função do Roger. O Roger tem que jogar da intermediária do adversário para frente, que é onde o Jô jogava, entendeu? E fazendo pivô, essas coisas que ele sabe fazer bem. Então, quer dizer, nem rearmar o time em função do Roger, ele está sabendo fazer. Então, quer dizer, se o treinador é assim, imagina o que vai acontecer no segundo semestre, né? E depois da Copa, que vem aí Copa do Brasil. Que vai afunilar tudo. Nossa, tem várias competições ao mesmo tempo. O Corinthians pega a Chapecoense, mas se passar, pega o Palmeiras. E na Libertadores a mesma coisa. Se então, passar do Colo-Colo e o Palmeiras passar do Cerro Porteño, eles se enfrentam nas quartas. Então, quer dizer, é um horror. Né? Então, o Corinthians tem esses 20 dias de Copa aí, 22, 23 dias de Copa, para tentar se reorganizar. Mas com os Marlos não dá, não. Eu traria o Dorival, sim, um cara mais experiente. E aí os caras falam, mas o filho dele é uma mala. Ué, enquadra o filho dele é o esquema do Corinthians. O Corinthians, o filho do Dorival não é maior que o Corinthians. Não. É o contrário, o Corinthians que é maior que o Dorival e o filho dele. Então eles que se encaixem, que se entendam. Né? Mas o Osmar Loza não. Pessoal aqui mandando as mensagens, pessoal dando os parabéns pro Chico, o Hélio Santos dá os parabéns aqui. Diz que também quer que o Osmar Loz vá embora. O Kleber Rodrigues diz, Chico, você é um monstro. E ainda a sua equipe da Gazeta é sensacional. Obrigado também pela minha parte. Pessoal perguntando se o Brasil é favorito para ganhar a Copa. É, né? Eu acho que o Brasil é um dos favoritos para ganhar a Copa. Um dos, Brasil, Espanha, França. Alemanha que ganhou hoje da Arábia Saudita. A Alemanha estava 5 jogos sem vencer. Ganhou da Arábia Saudita de 2-1 no sufoco. Mas pode ficar sossegado que na Copa ele joga. Não adianta. O Diego Leonardo dá parabéns. Chico Lang, vai Corinthians. O Ednei fala, Casim, melhor atacante do Brasil. Óbvio que é brincadeira, né? Olha, é brincadeira, mas você sabe que eu vou contar uma coisa para vocês que eu acho muito engraçado. E eu não sei porque até hoje os técnicos do Corinthians não deram essa função tática para o Casim. Quando ele jogava na Turquia, se eu não me engano, era no Galatasaray. Quem jogava com ele era o David. Lembra do David? Aquele que perdeu um gol incrível no Flamengo. No Fenerbahçe. No Fenerbahçe. Desculpa. E o Fenerbahçe jogava no 4-1-4-1. Então o David jogava de centroavante, né? Como homem de área, né? E o Casim, sabe onde o Casim jogava? Naquela época? Não era centroavante. Ele jogava como o Romero joga, caindo pela direita. Por que ele jogava assim? Porque ele era muito forte, ele tinha uma arrancada. Ele tem uma explosão física muito grande. Uma explosão física enorme. E jogando ali pela direita, ou pela esquerda, mas pelas pontas, ele conseguia ir para a linha de fundo e cruzar, porque isso ele faz muito bem. Então ele jogou assim a vida inteira dele. No próprio Coritiba ele jogou pela ponta, porque o Kleber Gladiador era o centroavante e o Casim era a ponta. Por que não fazer isso com o Casim? Até hoje eu não entendi. Porque o Casim sempre foi utilizado de centroavante e nunca, ou homem de área, pivô, e não caindo pela direita, que é o que ele sabe fazer. Lógico, ele não tem aquela velocidade, aquela explosão do Romero. O Romero é mais. Ele já está mais velho, né? Também o Casim. Mas ele é forte demais. Se eu for disputar uma bola com o Casim, ou você, esse garotão que está atrás da câmera, que é forte pra caramba, que o apelido dele é Hulk. É o Hulk. É o Hulk branco, né? O Hulk é verde, esse é o Hulk branco. Esse é o branco. Ele com certeza cai ao chão, né? Porque o Casim é uma massa muscular, não é verdade? Então, mas aqui, eu não sei porque não utilizaram ele ainda. Eu acho que teve um jogo que o Lost, que o Casim entrou, ele entrou meio aberto pela esquerda. Usou ali uns 5 minutinhos ele, aí depois botou ele de centroavante. Mas usou tem que dar tempo, usou contra o Flamengo para ajudar a marcar a lateral esquerda. Não aí é não essa acompanha, Tem que pôr ele da intermediária para frente.
porque aí ele jogou muito assim no Galatasaray. E o David falou isso pra mim. Eu fiz muito gol com o passe do Casim. Então. E o Casim ganhou muitos campeonatos. Pra nós... O Casim era da seleção turca, pô. Jogou 47 jogos na seleção Jogou na turca. Premier League, na Turquia. Então, no Coritiba mesmo ele foi bem, Chico? Foi bem. Fez 3 gols. É. Mas a função dele não era fazer gol. A função dele era ir pra linha de fundo e cruzar. Esse que era a função dele no Corinthians. Pela direita. Agora, ninguém, não sei por que até hoje, nem o Carilli usou ele. Não, nunca usou ele assim. Sempre. Bom, vamos à rodada então. Vamos sair da parte mais de especulação de transferência. Não, mas técnico. o Tietchan, que você não vai falar Vamos falar do Tietchan. Palmeiras. Vamos falar do Palmeiras daqui a pouco. Tá vamos bom. terminar o assunto Corinthians antes. O que Corinthians. eu quero falar Do Tietchan. Ou você prefere se... Eu vou falar do Tietchan só se você dançar no final Tietchan comigo. Não, mas só se você deixar falar se os dedos eram astronautas. Tá bom, então vamos. Corinthians e Vitória em Itaquera. O Osmar Loss tem aí 5 jogos pelo Corinthians, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Ganha mais uma, vitória em casa, barbada, ou não? Ano passado o Corinthians perdeu pro Vitória de 1-0, né? Foi. Gol do Tredes. Que hoje tá lá no São Paulo. Tá no São Paulo. Ele não tá fazendo absolutamente nada. Ele é Fala grosso. palavrão aqui. Ele é grosso. Mas não tá fazendo absolutamente nada. Agora, evidentemente que é um jogo pela situação de risco. Porque o Corinthians é um time que faz 1-0, recua muito. E chama o time Adversário e aí dá campo. Os caras chegam livres, caminham livres do meio campo até a entrada da área e chutam no gol. Quer dizer, o que você pode esperar de um time desse? Tem o Neilton, né? Do outro lado, que é perigoso, tá fazendo um bom campeonato. Outro dia já derrubou quase o Cruzeiro lá no Mineirão. Foi. Então, quer dizer que é complicado. É um time que, hoje em dia, qualquer adversário para o Corinthians é um adversário perigoso. Porque o Osmar Loss, eu falando do carinho, saudade, né? Saudades. O meu subconsciente, que eu não queria que ele saísse. Evidentemente que o Osmar Loss não acertou o Corinthians, então fica essa dúvida. O ideal seria o Corinthians fazer 1-2. Aí quem sabe ganhasse o jogo, não sei. Ó, o Fernando Queiroz disse que vai ser 5-0 pro Corinthians. Eu acho difícil, porque é um time que não faz tantos gols assim. É difícil uma goleada, mas quem sabe. Já o Ednei fala 3 de Neilton. Caramba, o cara tá otimista, hein? Pro Vitória meter 3 em Itaquera não vai ser fácil. Corinthians enfrenta o Vitória e na última rodada antes da Copa, quarta-feira que vem, pega o Bahia lá na Fonte Nova. Ou seja, tem 2 adversários baianos. Saindo do Corinthians, vamos pro Palmeiras. Na verdade, vamos voltar pro São Paulo, que também joga amanhã na Arena da Baixada, 4 da tarde, contra o Atlético Paranaense. O São Paulo que já não tem o Valdívia, né? O Valdívia que não vinha jogando mesmo. O Aguirre parece não ter curtido muito o estilo de jogo do Valdívia. O Internacional, que é o dono dos direitos do Valdívia, vendeu ele para a Arábia Saudita, para o Al Ittihad. Ou seja, um desfalque aí pro Aguirre, que tem que apostar mais na base agora, né, Chico? Não tem aqueles medalhões, é um time que tá mais ou menos... Tem aqueles garotos Paulinho Boia, Kaique, Brenner. Esse Paulinho Boia é bom jogador. Ele é bom, né? Bom jogador. São Paulo e Atlético na Arena da Baixada. Chico? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. O São Paulo não vai sentir falta do Valdívia. Não? Não. Porque esse São Paulo, apesar de tudo, apesar de você achar curioso que eu vou falar, ele é um time técnico do meio campo pra frente. Nenê, Diego Souza, esse Paulinho Boia, aquele menino que entra sempre no segundo tempo, que é bom jogador. Entendeu? O Marcos Guilherme. Marcos Guilherme Guilherme tá indo embora também. Tá indo embora porque não houve acordo. Mas tem vários jogadores bons do São Paulo e técnicos. Então quer dizer que o Valdívia não se encaixava muito nesse esquema, principalmente do Aguirre, né? Que é um esquema de pegado, mas tem que ter um toque preciso na bola, sabe? Quanto menos passes você errar, melhor. O São Paulo é aquele time que joga por 1, 2 bolas por jogo, né? Se fizer 1, 2 gols, acabou o jogo. E a defesa não é ruim, é uma defesa sólida. O Arboleda, o Anderson Martins, o Aguirre conseguiu arrumar a defesa, né? Aí você vai falar, mas você começou fazendo 1-0 no Palmeiras e perdeu. Pois é. Mas aí que tá, mas deu azar. E o Palmeiras é um adversário forte, né? Não, mas deu azar, porque o melhor jogador em campo, que estava realmente segurando todo o meio campo no Palmeiras, era o Hudson. E o Hudson machucou, entrou o Petros, aí a vaca foi pro brejo, porque deixaram um lançador livre, né? Aí, eu não me lembro quem era nesse jogo do Palmeiras, o homem que estava lançando. Moisés. Mas era ele? Era. Então por isso que eu esqueci, né? Eu não costumo lembrar do mau caráter assim. Ô, Chicão, Atlético Paranaense e São Paulo na Arena. O São Paulo nunca venceu na Arena da Baixada, né? São Paulo, o Bruno Luiz Escudeiro lembra aqui, ó. Vai ser o fim do jejum do São Paulo na Arena, vitória do Tricolor no Paraná. Você acha que o São Paulo ganha?
Pode ser que ganhe, porque aí entra um outro detalhe. O Fernando Diniz insiste com aquele jogo meio doido, meio maluco, em que todo mundo ataca, todo mundo defende. É o que ele fala, é o caos, né? É o caos. É o caos. O futebol é o contrário do que ele pensa, do que ele planeja. O Flávio Prado está cansado de dizer que a Alemanha se organiza cada vez mais, que a Suécia, a Bélgica, que a Inglaterra, que esses países europeus, todos eles são organizados. Então, não importa quem seja o treinador, no caso aí o Joachim Loss, da Alemanha, isso. Porque saindo ele, entra outro e a organização é aquela. Mantém a mesma coisa. Isso serve para o Atlético? Não serve para o Atlético. Por quê? Porque o cara pega o futebol do caos. Então, o futebol do caos é o antifutebol. É o antifutebol, ele pratica o antifutebol. Diante do São Paulo, que tem talentos como o Nenê, que tem talentos como o Diego Souza, que não é o Diego Souza. Diego Souza, há 4 meses atrás, era titular do Tite. Sabe fazer gols. Sabe fazer gol. Podia até ter ido para a Copa, porque ele caiu em desgraça. Caiu em desgraça no esporte e acabou não indo para a Copa. E ele veio para o São Paulo e o André, que era o André que jogou no Corinthians, jogou no Santos, acabou indo para o Grêmio e estava fazendo gol atrás do gol. Então quer dizer que, na verdade, é essa a teoria do caos, entendeu? O futebol é organizado, não é o caos. E quem ganha? O São Paulo ganha, então? Eu acho que se o São Paulo jogar o futebol, arroz com feijão, bola de pé para pé, no chão, o São Paulo ganha fácil. Tem mais bola que o Atlético. Tem mais bola que o Atlético, precisa de bola parada. Eu assisti nos últimos jogos, eles dependem muito do Carleto, né? Que bate aquelas pancadas pro gol. A maioria dos gols do Atlético saem de bolas paradas, geralmente com o Carleto ou com o Guilherme, que era do Corinthians, que também bate escanteio bem e coisa e tal. Mas enfim, é muito morto em campo o Guilherme, né? Ele não anda, não corre, não combate. Ele deu sono, né? Deu sono. Pouca luz, velho. Vamos sair do São Paulo, que pega o Atlético, e na última rodada o São Paulo encara... Cadê? Vitória no Morumbi, terça-feira. São os 2 últimos jogos do São Paulo antes da Copa. O Palmeiras vai até Fortaleza, já está em Fortaleza para enfrentar o Ceará. O Palmeiras que vem de 2 boas vitórias, né? Ganhou do São Paulo no Allianz de 3-1 e foi até a Arena do Grêmio, ganhou de 2-0, um resultado até que surpreendente. O Palmeiras que já não terá mais o Tietê, que foi vendido por 20 milhões de reais para o Dínamo de Kiev, uma negociação que o Palmeiras teve lucro aí de 100%, porque não gastou um centavo para contratar o Tietê do Audax lá em 2016. Você acha que é uma boa para o Palmeiras vender o Tietê, Chico? Foi, eu acho que foi. Tem que vender mais gente ainda, porque vai ter que devolver todo o dinheiro que foi empregado pela patrocinadora, até por causa do imposto de renda. O imposto de renda obrigou o Palmeiras a fazer isso. Ou vende jogador, pode ficar com a diferença do lucro, mas o que foi empregado no jogador é devolver o valor para a patrocinadora. Mas no caso que do Tietê, esse dinheiro entra todo para o Palmeiras. Isso, a Crefisa não teve nada a ver. A Crefisa não tem nada a ver com isso. Eles podem até dar uma parte para a Crefisa, né? Sei lá, né? Para entrar já no acordo quando os jogadores saírem, né? Mas no caso do Tietê, não. Isso era coisa do Palmeiras. Como você falou bem, veio de graça. Foi. Veio do Audax. O Cuca ligou para ele e falou: Tietê, quer vir jogar no Palmeiras? Quero. Veio, foi campeão brasileiro. Campeão brasileiro. E jogando muito bem. Jogou bem. Aí depois caiu, né? Caiu muito. Com a saída do Cuca ele caiu, né? É que eu te falei, não deixar o Cuca cair. Né? Opa, que história é essa? Deixar o Cuca cair. Deixaram o Cuca cair uma vez, segunda vez ele não caiu mais. Brincadeira. E você de casa, deixaria o Cuca cair? Cuca cair? Deixaria? Deixaria, Chico? Eu não. Jamais. Vamos lá, Palmeiras e Ceará. O Palmeiras está muito bem. O William, né, faz o torcedor do Palmeiras não sentir falta nenhuma do Borja, né? O Borja tá na seleção da Colômbia, mas o William tá desandando a fazer gol. É outro que deve ser vendido por milhões Pode depois ser. da Copa, né? Sai valorizado, né, da Copa? É só a Colômbia passar da primeira fase, que eu não acho difícil, né? Que ele vai com Deus para qualquer lugar aí. O grupo da Colômbia é tranquilo relativamente. Tem Senegal, Japão e uma seleção europeia que eu não me lembro agora. É um grupo bem tranquilo para a Colômbia passar de fase. Tranquilo. Aí ele já tá vendido para a Europa e sorte vai com Deus. Ceará, time do Jorginho. O Jorginho, na verdade, pediu demissão do Ceará e foi pro Vasco, né? Foi pro Vasco. Mas enfim, o Ceará tá largado às traças, é o lanterna do campeonato. E aí, Chico, Palmeiras ganha mais uma, terceira seguida? Bom, se jogar o futebol que vem apresentando, sim. E você falou do resultado contra o Grêmio. Eu acho que esse resultado contra o Grêmio foi mais importante que vencer o Boca.
Que foi outra grande vitória. Foi uma grande vitória. Então, essa é a segunda grande vitória do Palmeiras. Mas eu acho que essa, na verdade, em comparação à do Boca, foi mais difícil. Porque o Grêmio jogou um futebol espetacular no primeiro tempo. E o Palmeiras conseguiu neutralizar o Grêmio. E no segundo tempo se impôs. Quer dizer, o Boca, ao contrário, estava caindo aos pedaços, né? Errou um número enorme de passes, quase não chutou o gol do Palmeiras. E o Palmeiras saiu de lá jogando um futebol simples e venceu com uma enorme objetivo, facilidade. né? Foi um futebol bem objetivo. Objetivo, não teve esforço, vamos dizer assim, a não ser o de marcar, né? E de tentar os gols para chegar ao 2-0. Ganhou de graça uma bela vitória. Agora aí não, essa aí ele conquistou. Então o Palmeiras está começando a me convencer que realmente está melhor que o Flamengo. E ganha do Ceará? Ah, ganha. Se jogar o arroz com feijão e não inventar, não tem dúvida que dá Palmeiras. Boa. Antes da gente falar do Santos, só para finalizar a nossa live, que o Rodrigo tá quase sendo negociado com o Real Madrid, vou mandar um abraço aqui para todos os espectadores, os nossos... Como é que fala quando o cara assiste no YouTube? Internauta. Sei bem, tô sabendo legal. Televisão. Aqui o Giancarlo Loyola, abraço Jean. O Antônio Pinheiro fala, vai Corinthians, vai Corinthians. O Ricardo Belotti diz, nem na Praça é Nossa essas piadas rolam, fracos. Obrigado, hein? Cara elogiando a gente. Valeu, Ricardo. Você é 10, cara. Você é tipo aquela faculdade. Sempre 10. Olha, eu não vou falar nada pra ele porque eu conheço a mãe dele, então deixa pra lá. Opa! O Márcio Luiz Narciso fala, o que vocês acham do Davi Luiz no Corinthians? Eu acho que é uma boa, mas é muito caro, né? É um jogador, o Corinthians não tem dinheiro pra trazer o Davi Luiz. Seria o ideal pra jogar até no meio campo, né? Primeiro volante ali, né? Primeiro volante, opa. O Henrique Magalhães também participando, o Márcio Luiz Narciso, que é fã da Gazeta, valeu Marcião, mandando os parabéns pro Chico, o Cássio Borges Martins, bastante gente participando aqui da live, muito obrigado pela audiência. E para fechar a nossa transmissão, Rodrigo, 17, 18 anos, jogando muita bola, Real Madrid chega com um caminhão de dinheiro e fala, eu quero esse moleque também, e aí? Não tem o que fazer, né? É a prova do que eu acabei de falar para você. Nós não temos condições de competir com o mercado da Europa. Quem diria? Não temos condições de competir nem com o mercado do Japão. Pois é, chinês, japonês, árabe. Agora árabe, quer dizer, qualquer país chega aqui e leva o jogador que quiser, né? Até o Valdívia saiu, pois é. Não sabe, foi para um clube árabe. E o Balbuena tem 3 clubes para escolher. Quer dizer, então, é aquela coisa, a gente não tem mais poder de compra. O futebol brasileiro perdeu o poder de compra. Não tem como concorrer. Como vender. E é o que está fazendo. Quer dizer, então, nós estamos dilapidados. Aos poucos, né? Estamos sendo dilapidados. Como aconteceu com Minas Gerais. Minas Gerais tinha diamante. Não é à toa que nasceu a cidade de Diamantina, porque tinha diamante pra caramba. Aula de história e geografia. Mas é verdade, isso aí a gente sabe, século XVI, XV, XVI, o que tinha de diamante, tinha diamante na rua. Os caras foram lá, pegaram tudo que podia e onde estão esses diamantes? Na Jorge da Rainha da Inglaterra, né? Evidentemente. O capital saiu daqui e foi para a Europa e nasceu a Revolução Industrial, não é evidente. Só para lembrar um pouquinho. E aí depois tinha ouro, além das pedras preciosas, lá em Minas Gerais tinha minas de ouro maravilhosas, né? Então que era de Minas, de mina mesmo. Mina de não é de mina água, de bomba, mina de ouro, mina de prata, mina de tudo. E os caras acabaram com as minas de Minas Gerais. Na verdade que hoje só é o nome que ficou. Estão fazendo isso com o futebol brasileiro. Estão fazendo isso com o futebol brasileiro. Pra você ter uma ideia. E agora estão levando todo mundo, paciência. O Vinícius e esse Rodrigo é bom. Então, o Vinícius Júnior já está negociado com o Real, eles querem levar o Rodrigo também. Aí eu te pergunto, quem é melhor? O Rodrigo, que é com Y, né? Rodrigo, ou o Vinícius Júnior? Quem é melhor? Você de casa também responda aí, quem é melhor? Bom, hoje, Rodrigo ou Vinícius Júnior? Hoje é o Vinícius Júnior. Você acha? Que está mais maduro. E é mais forte, é um cara de arrancada, né? Mas o futuro é o Rodrigo. O Rodrigo, né? Você acha que ele vai ser melhor que o Vinícius? Não, acho que dá para jogar os dois. E se levar o Neymar, dá para jogar os 3. Pra você ter uma ideia, né? Talvez o sonho seja esse. Porque aí os dois moleques vão crescer muito jogando ao lado do Neymar. Como diria o Luiz Roberto, são os negros maravilhosos, né? São os negros 3 maravilhosos. Vão fazer uma desgraça enorme ali. Homenagem, né? Homenagem, né? Vão fazer uma homenagem. Vinícius e Neymar. Uma homenagem? Não, homenagem. Homenagem a atuar. Homenagem a atuar, entendi. E Santos aí. Mas no futebol tem isso também, é? Tem. Tem pior que. Maria. Domingo na Vila Belmiro, Santos e Inter, 7 da noite. O Inter, que empatou com o São Paulo no meio de semana, 0x0, pega o Santos na Vila Belmiro, o time do Odair, que tem o sobrenome daquela marca de maionese, né? Odair Hellman.
também. Santos e Inter, Chico. Santos e Inter, eu acho que pelo que o Santos mostrou no segundo tempo contra o Corinthians, dá Santos. Que esse Internacional aí, para dizer bem da verdade, não é de nada, né? Ele tem um bom ataque e o Damião está inspirado. Né? Mas tirando isso, eu acho duvido. Time limitado, né? É um time limitado. A defesa é ruim e ganharam do Corinthians porque o nosso querido Mantuan escorregou, né? Mantuan. Porque senão era 1-1 e olhe lá. E depois de enfrentar o Inter, o Santos na última rodada pega o Fluminense no Maracanã, quarta-feira que vem. Esse jogo vai ser difícil. O Fluminense é um time Atirar bem pelo treinado. Flamengo e Fluminense, porque ontem, bem na verdade, vamos falar aqui que ninguém tem coragem de falar essas coisas, né? O pênalti do Flamengo não existiu e teve um pênalti a favor do Fluminense que não foi dado. Quer dizer, é uma vergonha. Se você parar um pouco a pensar, era para ser 2-1 pro Fluminense ou 1-1 o jogo, sei mais lá, equilibrado. 1-0 pro Fluminense. Quer dizer, a arbitragem está ajudando um pouco o Flamengo nesse finalzinho de antes Copa, né? Pré-Copa. No Brasileirão. Essa primeira parte do Brasileirão, pênalti do Marlon em cima do Marlos Moreno, muito questionável mesmo. E outra coisa, o Flamengo vai perder o Vinícius Júnior, vai perder aquele outro Viseu. Vai para o Udinese da Itália. Vai para o Udinese, deve perder o Paquetá. O Paquetá tá jogando um absurdo, deve perder o Paquetá. Que moleque da hora. Queria ser amigo do Paquetá. A ilha de Paquetá, né? Como é que ele tem casa lá? Então, quer dizer que é o seguinte, esses caras todos vão embora. E vai sobrar Diego, Everton Ribeiro, Henrique Dourado. Que já estão mais ou menos bilhete corrido, né? Como a gente fala, né? Mas quem deu um novo ânimo para esse Flamengo foram os moleques. Ano passado o Flamengo tava... Se levantou em cima da molecada. Aí mas a surgiu o molecada Vinícius inteira vai embora. Então, e aí, o Vinícius Bocato, quer dizer, o Vinícius Júnior aí, o Lucas Aí você vai botar o quê? Juan de novo? Hever. Essas porcarias que vão sobrar pro Flamengo. Então, não se entusiasme com o Flamengo disparado lá dentro. O Xavier Santos fala, esse Rodrigo não é tudo isso. Muito mais, eu acho, não tem como falar que ele não é tudo isso, ele é diferente. É um menino de 17 anos que joga no profissional e no meio de outros aí, Gabigol, Bruno Henrique, ele que é o destaque do Santos, com 17 anos. Eu acho que ele é mais do que Marcos. Não, e ele fez o cruzamento pro empate do Pro Vitor Ferraz fazer de cabeça nas costas do Rodriguinho. E o Walter pulou pra dentro do gol, né? Se eu tô lá, eu pego. Aí a corneta. Aí eu paro e faço assim e vai pra fora. O Reinaldo Perpétuo fala, muito marketing esses dois. Eu não acho que seja... Talvez tenha um pouquinho de exagero, mas eles são bons, são talentosos, não tem como falar. O Gabriel Jesus surgiu assim também. Com 17, 18 anos, surgiu fazendo gol à beça. Só uma coisinha aí pro nosso internauta. O Vinícius Júnior lembra um pouco o Hulk, viu? Você acha? Lembra muito. O Hulk com uma certa habilidade, né? Mais habilidoso, porque ele arranca e leva junto quem tiver com ele. O Hulk é mais grossão, né? O Hulk é grossão, ele não Mas tem quando garoto ele tinha uma explosão boa. Aí a Marvel contratou ele pra fazer os filmes, aí ele ficou mais cansado. Lógico, depois dos Vingadores 2 ele não é mais o mesmo, né? E arrumaram uma namorada bonita pra ele, que agora que ele quer ser. Viúva Negra, né? Viúva Dr. Bruce Banner. Eu namoraria a Viúva Negra correndo todos os riscos. Só Scarlett Johansson, só. Beleza. É verdade. Pessoal, essa live de hoje aqui na Gazeta Esportiva... E de preto, né? E de preto. Que é corintiana, né? Então, pessoal... Põe uma bandana branca e... Curta essa página. Não consigo falar, Jesus. Encerra então essa live. Eu ia falar aqui pra você curtir a página da Gazeta Esportiva no Face, no Instagram, entrar no site gazetesportiva.com, sempre notícias. Quer saber da saída do Valdívia? Gazetesportiva.com. Quer saber da possível saída do Balbuena? Gazetesportiva.com. Quer saber da venda do Tietê? Gazetesportiva.com. Quer dar um beijo na boca do Chico Lang? Gazetesportiva.com com a sua mãe. Opa! Gazetesportiva.com. Segue o Chico Lang no Instagram. Qual é o Instagram, Chico Lang? Lang, Chico Real. Não. Chico Lang, Chico underline Real. Mete Chico Lang, o que você acha? Não, é Lang underline Chico underline Real. Me segue lá também, Vini Rodrigues TV, e segue a Gazeta Esportiva e a TV Gazeta. Pessoal, essa live de hoje, ótimo final de semana pra vocês e beijo na boca. Tchau.